Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Hoje vamos comentar a respeito de uma decisão em que o Superior Tribunal de Justiça permite que presos que ainda estejam encarcerados com sua liberdade cerceada, tendo em vista a falta de condição de pagamento de fiança. Vamos lá. Houve bastante comentários a respeito de que absurdo, como é que o Superior Tribunal de Justiça libera todos esses presos. Veja bem, vamos lá. Repare o seguinte, trata-se de um habeas corpus coletivo, em que foi concedido essa permissão. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça permitiu pela seguinte razão. O Conselho Nacional de Justiça, através da recomendação 62 de 2020, recomenda, em razão da pandemia do coronavírus, que os juízes, no momento de analisar vamos supor, uma audiência de custódia, analisar a questão de conceder liberdade provisória ou decretar prisão preventiva, verificar se o caso realmente necessitaria de uma decretação da prisão, tendo em vista que no estabelecimento prisional há um risco de contaminação, certo? De você propagar o vírus naquele ambiente. Então, para evitar essa contaminação das pessoas encarceradas, o CNJ recomendou ao juiz, através da recomendação 62 de 2020, que os juízes decretassem a prisão apenas para casos que tivessem uma necessidade realmente do decreto prisional. Pois bem, o que acontece é o seguinte: quando o juiz, ao analisar um decreto, ao analisar um auto da prisão em flagrante, ele concede a liberdade provisória com fiança, uma das medidas cautelares do artigo 319, perceba que esse juiz ele não encontrou fundamento para decretar a prisão preventiva, por isso ele já concedeu a liberdade provisória. Entretanto, essa liberdade provisória está mediante o pagamento da fiança, que é uma medida cautelar, que é a fiança, mas poderia ser monitoração eletrônica, certo? Dentre outros, recolhimento noturno, a pessoa ficar em sua casa, prisão em sua casa, Veja, existem inúmeras medidas cautelares. Uma das medidas cautelares é a fiança. Acontece o seguinte, que em razão dessa pandemia, há uma crise econômica no nosso país. As pessoas não têm condições de cumprir o pagamento dessa fiança. Ora, como é que essa pessoa deve estar presa apenas em razão por não ter cumprido o pagamento da fiança? A fiança a gente sabe que pode ser também dinheiro, mas tem outras formas de você garantir a fiança, porque a fiança é uma caução, é uma garantia. Entretanto, mais como é o pagamento. Mas perceba que no país que está com essa crise econômica, as pessoas não têm condições. O dinheiro está escasso. Então, por que eu vou manter essa pessoa no estabelecimento prisional se eu tenho outras medidas cautelares? Certo? Então, a decisão do STJ foi tão somente nesse sentido, certo? De que o juiz já analisou se caberia a prisão preventiva. O juiz disse que não caberia, e sim uma liberdade provisória. Só que em razão da fiança, em razão dessa dificuldade, não tem como a pessoa pagar. E essa pessoa estar presa até esse momento. Ainda estamos vivendo a pandemia do coronavírus. Então foi por isso que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, concedeu esse habeas corpus coletivo, para que essas pessoas que tivessem nesta condição de liberdade provisória, mediante pagamento da fiança, essas pessoas obtivessem a sua liberdade, em razão da pandemia do coronavírus, em razão dessa crise econômica que está no nosso país. Tá bom, então? Então, perceba que não vai ser todo mundo que vai ser solto, certo? Não vai ser todas as pessoas que estão presas serão soltas, nem tampouco pessoas que têm que permanecer presas em razão da prisão preventiva, e sim apenas aquelas que foi concedida a liberdade provisória e o juiz obrigou mediante o pagamento da fiança. Então perceba essa diferença. Tá bom então? Então, forte abraço, até a próxima.